Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. O crime mesmo é ser bolsonarista hoje no Brasil, né? Ou ser de direita, porque já pega mais o espectro mais amplo. Eu mesmo nem sou do partido Bolsonaro, sou do Novo, estou sendo perseguido e tantos outros. Que além da questão do interesse político de derrubar Bolsonaro, há o interesse financeiro e talvez inclusive porque Bolsonaro vem numa onda de questionamento de todo um sistema financeiro que está agregado a esse establishment brasileiro, né? Mesmo quando eles acreditam que o Moraes está abusando do seu poder, eles não querem dar uma vitória para o movimento bolsonarista. Por exemplo, no caso do Lava Jato, sem entrar em méritos, o argumento foi o juiz Moro está atuando como juiz investigador. No caso do Moraes, ele não só está fazendo isso, mas também ele, o suposto vítima, ou seja, que ele está atuando não para proteger a lei ou punir crimes, ele quer punir as pessoas que estão criticando ele. Então, mas o fato é que eu nunca vi isso em nenhum outro país democrático. Agora, jornalistas têm medo, e eu entendo por quê. Porque no mente do Alexandre de Moraes, qualquer denúncia ou qualquer crítica sobre ele está interpretando na hora como um crime. Ele acredita que ele é a democracia brasileira, que ele é o legitimidade da instituição, então para criticar Moraes é automaticamente de cometer o crime de atacar a democracia. Isso também é muito perigoso. Bom, presidente, agora um pouco mais longo, mas eu vou tentar focar mais em fazer perguntas mesmo, no momento de fazer um discurso aqui no meu caso, até porque eu gostaria de obter, enfim, respostas do Glenn que possam nos auxiliar nessa caminhada aqui. E de novo, reconhecendo seu trabalho e solidariedade aos ataques que vem sofrendo, que são realmente absurdos. Aliás, quero fazer também aqui uma observação antes de começar. Engraçado que ninguém da esquerda está aqui. Nenhum deputado, nenhum senador. E isso, infelizmente, tem sido recorrente. E reconhece alguns deles, preciso também dizer isso, mas não publicamente, assim como você disse, que tem aqueles que reconhecem que o Alexandre de Moraes está se cedendo e não querem ir a público. Também há colegas da esquerda que reconhecem, mas sabem que, lamentavelmente, politicamente estariam mortos nesse momento, pelo menos internamente nos seus partidos, se falasse alguma coisa. Eu queria lembrar como tudo começou nessa questão do Alexandre de Moraes. Março de 2019, estou aqui ao lado do senador Rogério Marinho, nós inclusive fizemos uma festa de aniversário, ao contrário, no ano passado, porque na verdade não tem nada para se comemorar, dos 5 anos do inquérito das fake news. E eu quero fazer um paralelo com a própria Vaza Jato, que iniciou, se nós não estamos enganados e o Google nos assessora bem nesse ponto, em junho daquele mesmo ano. E a grande crítica da Vaza Jato era a participação de juiz e promotor em conversas privadas para buscar condenação ou absolvição de réus. Estou falando aqui, sem entrar no mérito de um ou de outro, o fato que foi trazido à tona e que foi transformado numa grande crítica no ambiente político. Pois bem, anteriormente à Vaza Jato, em março, Alexandre de Moraes se tornou ao mesmo tempo juiz e investigador. E é uma pergunta pessoal, talvez um pouco incômoda, me perdoe se for, mas sei que muitas pessoas não perceberam naquele momento exatamente o que estava acontecendo. Eu fui um dos primeiros a falar, assim que saiu, eu fui à tribuna denunciar isso. Mas eu queria perguntar ao senhor se o senhor já tinha se dado conta naquela época que a crítica à Vaza Jato cabia mais ainda ao Alexandre de Moraes por estar fazendo, claro, junto com o Tim Dias Toffoli, dobradinha, todo apoio do STF, mas ele fazendo sozinho aquilo que a Vaza Jato denunciava ter sido feito em conjunto por promotor e juiz. Então essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de desdobrar numa segunda, que é sobre o interesse político que havia em derrubar Bolsonaro. O senhor bem mencionou aqui, na verdade o interesse político é todo. O crime mesmo é ser bolsonarista hoje no Brasil, né? Ou ser de direita, porque já pega mais um espectro mais amplo. Eu mesmo nem sou do partido Bolsonaro, sou do Novo, estou sendo perseguido e tantos outros. Então esse é o primeiro fato, que realmente há um interesse político muito grande, até porque a gente vê que há traficantes sendo soltos, a roubalheira desenfreada no governo, mas ai de um deputado que não cuidar de uma nota fiscal mal redigida, colocada no seu, e eu cuido cada centavo, tudo no meu gabinete, porque eu sei que tem deputado aqui que já teve busca e apreensão por bobagem, por coisas que não foi crime, pelo menos pelas informações que nós temos. Então quer dizer, o crime mesmo é ser bolsonarista ou ser de direita. Mas tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que foi a chegada da Lava Jato na corte. Porque quando chegam as delações de Marcelo Odebrecht contra Dias Toffoli, é aí que a corte começa a reagir e dizer, não, isso é fake news. Em vez de permitir que haja uma investigação mesmo contra os membros do Supremo Tribunal Federal, porque ninguém pode ter acima da lei, eles decidem... Tem alguma coisa tocando aí que tá me desconcentrando, sei. Oi? Ah, desculpa, Mag, eu aqui me desconcentrei. Em vez de permitir a investigação, eles, né, criam esse argumento de que foi fake news e começam primeiro contra a revista Cruzoé, ou seja, primeiro contra a questão fática mesmo, para depois recuar um pouquinho, mas passar ao alvo político. Mas
O ganho financeiro nunca se perdeu nessa história, acho que antes pelo contrário, porque depois o STF decide que Gilmar Mendes e outros não podem ter seus sigilos fiscais quebrados, né? A Receita não pode investigá-los. Mais adiante decidem, agora mais recentemente, que parentes podem julgar perante a corte casos em que eles estão... que não há conflito de interesse, eles estão julgando casos e parentes, esposa, mãe, filho, podem ser advogados. Ou seja, eu acho que além da questão do interesse político de derrubar Bolsonaro, há um interesse financeiro, e talvez inclusive porque Bolsonaro vem numa onda de questionamento de todo um sistema financeiro que está agregado a esse establishment brasileiro, né? Ele acaba virando um espantalho, digamos assim, na história toda para manter interesse financeiro. Então eu queria entender a sua opinião sobre isso também, o quanto esse interesse financeiro vou usar um termo marxista, da classe dominante, é relevante, não que eu concorde, mas para jogar pro lado daqueles que, para tentar entender do outro lado também, né? Quanto ao interesse financeiro da classe dominante, do establishment, do deep state, foi importante nesse sentido. E aí eu passo para a segunda pergunta, que também tem a ver com interesse financeiro, eu imagino, na minha opinião, mas discorde à vontade, por favor, que é o interesse financeiro da mídia brasileira e internacional, que perdeu muito em anunciantes, perdeu muito em assinantes, e lamentavelmente agora está tendo que usar as muletas do Estado, em muitos casos, aqui no Brasil não é diferente, para se manter. Então eu queria, como segunda pergunta, o papel da mídia brasileira, porque eu vejo, por exemplo, editoriais. Fique à vontade de não responder, eu sei que o senhor é jornalista, daqui a pouco tem algum conflito de interesse na pergunta. Mas eu leio os editoriais do Estadão e da Folha quase todos os dias. E eles têm muitas vezes, agora mais recentemente, criticado os abusos de Alexandre de Moraes. Mas sempre vem com aquela vírgula. Porém, durante o período eleitoral, para manter a democracia, foi importante, etc. Num discurso que, no fundo, justifica a censura aos moldes do que a Carmen Lúcia fez naquele voto ridículo lá no TSE, dizendo: sou contra a censura, mas tudo bem, só um pouquinho. Só um pouquinho já dura quanto tempo? É a meia gravidez, o artigo 26,5, né? Enfim, né? Só até metade pode. Então, essa é a segunda pergunta desdobrada num ponto B, que é essa discussão que a gente vem dos jornalistas versus blogueiros. O Glenn não é mais jornalista, hoje ele é blogueiro. Se bobear, é blogueiro bolsonarista, né? Algo completamente distante da realidade. E a gente vê isso, eu como jornalista, não só lá atrás de profissão, hoje não exerço, comecei no jornal, aliás, comecei como jornaleiro, depois fui repórter, fiz o meu mestrado em jornalismo, gosto do tema, estudo o tema. Eu vejo essa discussão aqui como jornalistas e blogueiros, muito mais também como essa falácia espantalho, essa coisa de tentar desmerecer os outros, e eu queria entender melhor como o senhor tem encarado isso, porque é um demérito à sua trajetória, mas também de tantos outros que fazem jornalismo honesto e sincero, enquanto aqueles que se declaram jornalistas mentem na cara dura. Eu vi ainda anteontem um vídeo da Raquel Landim, desculpa usar um exemplo específico, de usar de 1000 outros, dizendo: olha, nós já sabíamos na época da pandemia que tinha um monte de denúncia de corrupção nos respiradores, mas nós não podíamos falar nessas denúncias de corrupção porque isso ia beneficiar o Bolsonaro. Isso não é jornalismo. Mas essas pessoas se dizem jornalistas e acusam aqueles que naquela época tentavam dizer alguma coisa de serem os blogueiros, não é isso? Então esse é um pouco um comentário, mas a pergunta seria, de fato, qual é o papel da mídia brasileira e essa guerra de narrativas. O terceiro ponto que já foi abordado aqui é a questão do apoio internacional. Muitas pessoas recorrem a nós, dizem: já está perdido no Brasil, a coisa está muito difícil, nós precisamos de apoio internacional. Mas a gente vê que outros países passam pelo mesmo, a gente não pode vender ilusão, a solução está aqui, nós temos que trabalhar aqui. É lógico que a gente acessa cortes internacionais, a gente vai para a mídia internacional e assim por diante. E aí a minha pergunta nesse sentido não só do apoio internacional, mas talvez da cumplicidade internacional, é até que ponto esse movimento que nós estamos vivendo hoje tem tentáculos em todo mundo. Porque o caso do Felipe Martins me parece muito claro. O que aconteceu lá na Flórida não poderia ter ocorrido. Olha, até pode, mas seria uma coincidência muito grande e tá difícil acreditar em coincidências. Sem que houvesse uma conversa entre as autoridades brasileiras e aquelas autoridades sul-americanas. Pelo menos alfandegárias. Isso nos faz refletir também, não só de que a solução não está exclusivamente lá fora, mas aqui dentro também, mas pior, que o problema está lá fora também. E eu queria uma reflexão sobre esse ponto, né, de apoio internacional e problema internacional, desdobrado também no segundo ponto, que é o papel de órgãos internacionais como a OEA, que esteve aqui com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veio um relator, nos ouviu, não tenho crítica sobre a parte de nos ter ouvido, inclusive nós gravamos tudo, mas a forma como aconteceu, iniciando pelo STF, ou seja, primeiro ouviu o abusador, para depois ouvir a vítima. A forma como nos trataram numa audiência que nós tínhamos aprazada com a aprovação da presidência da Câmara e que foi cancelada em cima da hora, não só conosco, mas também com entidades que estão ligadas à esquerda. Até peço desculpa aos esquerdistas que são honestos e buscam, e que cada vez são mais raros, mas que buscam verdadeiramente os fatos, mas essas entidades esquerdistas queriam era realmente botar água no nosso chope. Não só elas estavam lá em Washington, Glenn, quando foi marcada a audiência pública que depois foi cancelada, adiada, mas até hoje não foi realizada, como nós recebemos como uma compensação, uma audiência
secreta, porque não queriam nem que fosse gravada, certo? Uma audiência secreta, enquanto aquelas entidades foram recebidas com pompa e circunstância numa audiência sobre outro assunto, cujo tema já nem me lembro, mas também não importa, porque não era relacionado à audiência que tinha sido marcada. Então eu queria entender um pouco melhor qual a sua visão sobre sobre o papel dessas entidades, esses órgãos multilaterais, OEA e tantos outros, que precisariam estar nesse momento justamente defendendo direitos humanos, defendendo os cidadãos dos países signatários contra a censura, a liberdade de imprensa, e me parece que viraram mais um órgão burocrático em que o pessoal que tá lá tá adorando ganhar diário para viajar, participar dos círculos mais íntimos do poder, tomando lá um whiskyzinho e vinho, mas na hora do vamos ver de defender direitos humanos mesmo, me parece, pelo menos, até agora não saiu o relatório, espero que eu esteja enganado, eles estão mais ao lado dos abusadores do que das vítimas. Para finalizar, e desculpa se me excedi, espero que as perguntas sejam úteis. O papel da interferência judicial no mundo todo, que o senhor tem uma experiência internacional, é americano, uma pessoa que eu admiro pela inteligência, pela forma como busca informação e depois compartilha e conhece da informação e informação internacional. Há vários livros mais recentes sendo escritos sobre a dita juristocracia, esse avanço do poder judiciário, e como o senhor vê isso também prejudicando o trabalho da imprensa, mais especificamente, mas claro também o próprio sistema democrático. E para finalizar, uma pergunta bem simples: qual é a saída para tudo isso, né? Como você tem visto como cidadão que tem... Ajude-nos, dê-nos a saída. Não, nós todos aqui sabemos, estamos no Senado da República, o Senado que deve cuidar do impeachment de ministro supremo, por exemplo, que eu entendo é a saída drástica, mas mais necessária e urgente, porém sem o apoio hoje consolidado dos parlamentares, é uma pena. Deveria ser, na minha opinião, o senhor talvez divirja, a saída mais rápida, não que se solucione todos os problemas, mas já dá um freio. Mas, dado inclusive esse fator político difícil que o senhor tem visto assim para o futuro do Brasil, pela experiência que tem, e pela perseguição que o senhor está vendo cada vez maior, me parece que aquilo que foi dito, agora eu não sei se foi pelo senador Magno Malta, quase certeza que foi, aquilo que foi dito é muito verdadeiro. Me parece que o Supremo Tribunal Federal cruzou o Rubicão e não consegue mais voltar atrás. Eles estão numa situação que vai depender talvez de uma fratura interna. É tão ruim ser analista de política ou instituição quando você é ator e pode também agir, mas agora me permitindo o papel de fazer um viés de analista, me parece que é mais uma fratura interna, uma coisa que aconteça lá, um fato excepcional, do que algo que a gente consiga controladamente fazer chegar no objetivo que é tão importante, que é preservar a democracia, evitar a censura e garantir a liberdade de imprensa para que o senhor possa fazer o seu trabalho sem nenhum medo de ameaça ou qualquer outro tipo de situação ainda pior. Muito obrigado. Então, obrigado pelas perguntas e vou tentar responder para todos, mas se falta me perdão, mas acho que eu lembrei tudo. Então, também observei a falta da presença de parlamentares da esquerda. Quando estava aqui, quando falei antes, eu notei isso. Está bem diferente do que na última vez que estava aqui, durante a reportagem da Lava Jato, quando a esquerda estava elogiando na maior forma possível. Naquela época era o jornalista mais premiado, etc. Agora eu sou um bragueiro fascista. Mas acho que isso tem um ponto importante, que eu também conheço pessoas da esquerda, inclusive que são membros do Congresso, eleitos, que têm dúvidas, até preocupações sobre o Alexandre de Moraes. Mesmo o maior apoiadores na mídia, que para mim é o Globo, e o TV Globo e o jornal do Globo, às vezes também expressou algumas preocupações quando ele ultrapassou os limites até para eles, quando ele mandou os executivos do Google e Facebook aparecer no Polícia Federal, fazer depoimento, também quando ele mais ou menos roubou o dinheiro do Starlink para punir outra empresa totalmente independente, que era o Twitter. Acho que isso também incomodou muitas pessoas mesmo na esquerda da mídia, mas no fim das contas, eu acho que, por um lado, eles não querem criticar Alexandre de Moraes porque eles não querem que ele tenha limites, porque eles gostam como ele está abusando do seu poder, porque eles são beneficiários políticos, é só isso. Mas também eu acho que está acontecendo dentro do STF também e outras instituições que tem, mesmo quando eles acreditam que o Moraes está abusando do seu poder, eles não querem dar uma vitória para o movimento bolsonarista. Ou seja, que não quer nenhuma vez afirmar que o Moraes errou, porque isso daria o conforto ou armas para seus inimigos políticos. Então, essa é muito, muito perigoso, que não quer
limitar o Moraes, não quer falar que não pode passar desse limite porque não quer dar uma vitória moral, uma outra vitória para seus inimigos políticos. E acho que isso é uma coisa muito perigosa e acho que isso tem que parar logo. Sobre Moraes, você me perguntou se naquela época do Vaza Jato eu sabia que Moraes estava atuando como o investigador e juiz e vítima. Não, na realidade não percebi isso. Eu comecei a criticar Moraes com o inquérito do fake news, que eu sabia de imediatamente que vai se tornar uma arma da censura, mas muito dessa reportagem, e antes dessa reportagem também, uma das minhas preocupações maiores é justamente que, por exemplo, no caso do Lava Jato, sem entrar no méritos, o argumento foi o juiz Moro está atuando como juiz investigador. No caso do Moraes, ele não só está fazendo isso, mas também o suposto vítima, ou seja, que ele está atuando não para proteger a lei ou punir crimes, ele quer punir as pessoas que estão criticando ele. E ele percebe que ele é uma vítima o minuto que alguém criticar ele. E ele está no ponto, e acho que o senador Damares referiu isso, e talvez isso é porque mais que você é uma fanático, uma cruzada, uma causa, você se torna mais persuadido do seu, como se você é uma pessoa bem certa, está fazendo uma causa bem nobre, que você começa a acreditar que tudo é justificado. Então, mas o fato que eu nunca vi isso em nenhum outro país democrático, e impossível em todo país democrático, também no Brasil, até 2019, que um juiz que acha que ele tem um interesse público no crime, também ao mesmo tempo pode iniciar uma investigação, que pode julgar uma investigação, mas é isso que ele está fazendo. Sobre o questão da mídia e a liberdade da imprensa, acho que você está referindo naquela vez quando o Supremo censurou o antagonista para publicar esse artigo, amigo do meu amigo, tudo isso. Oi? A Cruzoé, exatamente. Acho que o antagonista naquela época, talvez foi a revista Cruzoé. E quando eu estava no Intercept, que é 2017, nós publicamos esse artigo que foi censurado no antagonista só para expressar solidariedade com a direita da imprensa e imprensa livre. Mas eu acho que agora, jornalistas têm medo, e eu entendo por quê. Porque no mente do Alexandre de Moraes, qualquer denúncia ou qualquer crítica sobre ele está interpretando na hora como um crime. Não é que só ser bolsonarista é um crime. Só criticar Moraes é um crime. Ele descreve isso como o ataque da democracia brasileira, ou a tentativa de derrubar a credibilidade das instituições brasileiras. Ele acredita que ele é a democracia brasileira, que ele é a legitimidade da instituição. Então, para criticar Moraes é automaticamente de combater o crime, de atacar a democracia. Isso também é muito perigoso. Sobre a questão do mídia e o motivo financeiro, acho que muitos mídias, em muitos países, estão enfrentando esse problema. Ou seja, que agora tudo está bem isolado. A direita está a ler esse site, a esquerda está a ler esse site. No New York Times, quase 90%, 93% da apoiadores, do leitor do New York Times, são anti-Trump, ou progressista. Então, o New York Times sabe que eles publicaram um artigo que é criticando o Partido Democrático, ou defendendo o Trump, eles vão perder as pessoas que estão financiando o jornal. E acho que aqui no Brasil tem o mesmo problema, que muitas pessoas que são de direita, são bolsonaristas, não estão lendo o Globo, ou Folha, ou Veja, ou Estadão, porque perderam confiança. Mas sobre Folha, eu quero falar que, por um lado, você tem razão, que às vezes, mesmo quando eles publicam editoriais criticando Moraes, é como essa briga, mas isso foi feito durante esse momento bem perigoso para o nosso país, ou enfrentando um golpe, etc. Eles estão justificando ao mesmo tempo criticando. Só que, na causa do Folha, acho que é bem importante reconhecer que eles publicaram artigos bem duros na crítica do Moraes, mas também, neste caso, eu tenho certeza que muitas revistas, muitos jornais jamais trabalharia comigo para publicar esses materiais. O Folha nunca expressou nenhuma hesitação, e na realidade quem fez muito desse trabalho não fui só eu, mas muitos colegas, muitos repórteres, muitos editores da Folha. Eles fizeram tudo isso com coragem. Então acho que eles merecem crédito, mesmo que tem outra crítica justificada, porque isso não é garantido para todos os outros. Sobre essa questão do
instituições internacionais, sobretudo essa casa do Felipe Martins, mas outros também. Eu acho que é muito importante que os maiores revistas e jornais internacionais nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros lugares, estão expressando preocupação com a democracia brasileira por causa do Alexandre de Moraes. Mas eu acredito, e também eu tenho certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas no caso do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar essa aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo, fácil de provar. E mesmo o PGR manifestou para ele ser solto porque as acusações foram falsas. E o Moraes rejeitou esse pedido do PGR e manteve essa prisão mais 4 meses. Mas tem esse outro aspecto que tem apareceu no meio de tudo, essa repórter do Metrópolis, que afirmou que ele descobriu documentos no Centro da Imigração, no Customs Border Patrol nos Estados Unidos, que Felipe Martins entrou, mesmo que não entrou. E o Alexandre de Moraes usou isso para justificar ou continuando a prisão dele. Só que sabemos que esses documentos são falsos. Ele nunca entrou. Como apareceu no meio de tudo um documento perfeito para justificar a prisão do Felipe Martins? Isso não é sobre o Brasil, isso é sobre os Estados Unidos. Então, estou fazendo tudo para publicar isso, já fiz reportagem sobre isso, estou falando com membros do Congresso, porque isso tem que ser investigado, porque acho que isso pode realmente elevar alguma coisa bem incriminado. E só para falar outra coisa que sobre a saída, etc. Muitas vezes, quando tem uma pessoa, uma instituição que está bem protegida, bem popular, demora tempo para mostrar o fato que essa pessoa está cometendo impropriedades, até crimes, etc. Mas acontece. Não pode esconder a verdade para sempre. E aqui no Brasil tem muitas pessoas querendo proteger a Alexandre de Moraes, independentemente da evidência, por causa do fato que eu disse antes. E se você ler essa entrevista que ele fez com a revista New Yorker, que foi muito jornalismo ruim, nem incluiu uma crítica. Mas ele fala muito. E o que ele está falando, ele fala como não tem ninguém, não tem nada que pode limitar o que ele está fazendo. Falando como ele é quase um deus. Falou que o Estado Unido não pode fazer nada contra mim, não pode fazer nada para impedir o que estou fazendo, mesmo enviando jatos militares, mesmo nem assim, ele está com essa atitude, essa postura que ele é o poder superior. Isso é realmente a mentalidade dele. E não sei, eu não sou psicólogo, mas para mim essa é uma mentalidade muito perturbadora, muito perigosa. Mas é isso que ele tem. Mas eu acho que você quis dizer psiquiatra. Não sou, mas precisa ser para, mas não é difícil para analisar essa entrevista. Mas eu falaria que a única coisa que consigo pensar como saída é continuar mostrar toda a evidência que existe, mas também enfatizando que a evidência que já temos mostra. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o valor do Alexandre de Moraes vai diminuir muito e ele vai ficar mais vulnerável, mas o momento aqui não chegou. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.